Eu vim aqui para agradecer, somente agradecer. Eu estou tão feliz que eu estou chorando desde quando eu vim nesse culto. E agradecer que Deus fez por mim. Então, eu quero fazer uma oração de agradecimento, depois, para a gente entrar na palavra, porque se eu não agradecer ao Senhor, eu sou ingrata. Eu não quero ter essa ingrata com o Senhor. O que Ele fez, que Ele me sustentou, me pegou no colo, na hora que eu mais precisava. Não sei se eu vou conseguir contar muita coisa, porque foi difícil que eu passei, mas estou aqui. E eu creio que isso vai fortalecer sua vida. Então, fecha teus olhos. Vamos orar agradecendo. Agradecer pela sua vida. Porque a gente deitou e levantou. Quantas pessoas deitam e não falam, obrigado, Senhor, porque eu estou vivo, meus filhos, minha esposa está viva. Muitos levantam de manhã xingando, bate porta, e não sabem o que vai acontecer daqui a um minuto. E nós temos que agradecer, porque nós estamos aqui no culto, quando muitos estão, uma hora dessa, sendo velados. Então, vamos agradecer, e que o Senhor abençoe esse culto, abençoa, que o Senhor fala conosco nessa noite. Pai, em nome do Senhor, eu coloco a cada um, Pai, em tuas mãos, que o Senhor venha abençoar, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa cada irmão, que o Senhor venha me usar na tua palavra, na tua graça e na tua misericórdia, em nome de Jesus. Podeis sentar, igreja. Eu estou, assim, emocionada de estar aqui, que eu estou muito feliz, sabe, irmãos? Da outra vez que eu vim aqui, faz um ano que eu não venho aqui, da outra vez que eu vim aqui, até o Fabiano falou assim, nossa, irmã, você não vai na igreja, a Carla ficou triste. Eu não estava bem, eu não estava legal, eu queria ir embora para casa. Eu vim aqui ver eles e queria, sabe quando você quer ficar quietinho no seu canto, quero ir embora, ficar na minha casa? Eu não estava bem, porque eu estava passando por um vento forte. Eu quero que você abra a palavra. O Senhor Jesus me deu uma palavra para mim, conforme eu passei esse tempo todo. Faz 2 anos que esse vento está dentro da minha casa. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu venci. Eu venci, irmão. Eu venci. E olha que o vento foi forte, viu? Foi forte. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos 4, 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, para que deixasse a multidão para trás. Embora outros barcos seguissem, logo uma forte tempestade levantou as ondas e arrebentava sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E os discípulos se acordaram, clamando, mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Olha que lindo. Jesus despertou e respondeu ao vento, disse ao mar, silêncio, aquietais. Rei labassumi andaraia. Nós sabemos, irmão, que o vento, ele vem, não avisa a hora que ele vem. Ele é limitável. Você está bem na sua casa. Eu e meu esposo estava bem. Estava só nós dois, tranquilo. Quando, de repente, bate no portão. E o meu filho entra chorando, contando a situação dele para nós. Desde essa vez que ele entrou, acabou. O vento entrou junto. Só Deus sabe que eu e o meu esposo passamos. Só Deus sabe que eu passei por causa que o meu filho entrou, os filhos dele entrou atrás. E neles entrar, veio também a minha nora, vinha para fazer a tempestade. E tudo no portão da minha casa. O que eu tenho a ver, irmão? Nada. Mas eu não tinha que passar por isso? Tinha que passar? Ué, missionário, você é boba. Fechasse a sua casa, ia lá para Carla, vai viajar. Deixa eles se viram. Não. Eu fui na janela do meu quarto, onde eu adoro o meu Senhor. E Deus falou para mim, não, você não vai fugir.
Porque eu sou contigo, eu estou no controle da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, eu estou no controle de tudo. Você não vai correr. Eu falei, Senhor, mas eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais porque o vento está forte, Pai, eu não vou aguentar. Só está eu e meu esposo, nós não precisamos passar por isso. Mas era necessário passar para que eu cresça cada dia na presença do Senhor. E esse tempo que eu estava passando ali, eu estava na presença do Senhor. Eu orava, eu buscava, eu ia na igreja. Pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia. Meu esposo, bem, vamos para a igreja. Eu falava, hoje eu não vou, vamos para a igreja. E ele falava, vamos que Deus vai dar vitória. Chegava na igreja, Deus falava comigo, eu vinha, chegava em casa, batia aquela tristeza, aquela angústia. Não tinha vontade de comer, não tinha vontade de nada. Eu não tinha casa mais, a minha casa era dos meus netos, das crianças que entravam lá. Jesus, amado, cadê minhas coisas? Jesus, acabando com tudo, sentava, bagunçava. Eu não estava preparada, mas Deus estava comigo. E eu passando por tudo isso, o Senhor me dava as palavras para mim. O Jesus dizia para mim, aquietais, porque esse vento vai cessar. Como o Senhor disse para os discípulos ali no barco, eles estavam desesperados, Jesus estava deitado. Eu creio que o Senhor estava descansando, porque Ele sabia que ia ter uma morte de cruz, morrer por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. E o Senhor estava ali, e de repente veio um vento, e nesse vento começou a balançar o barco. Eu sei que é estar no meio do mar, num barco, quando vem banzeiro, quando vem vento, vem chuva, tudo junto. Eu, meu esposo, meu filho sabem, porque nós passamos por isso. Imagina o discípulo. Só que o nosso não estava tão forte, mas dos discípulos estava, que eles ficaram com medo. Ah, mas eles não tiveram fé? Irmão, nós temos fé, mas a hora que o vento vem mesmo, vem para valer, a gente tem medo sim, irmãos. A gente tem medo, eu senti medo na hora que o vento estava passando dentro da minha casa. E o Senhor falava para mim, filha, não te preocupe, porque eu estou no controle. Aquietais e saber que eu sou teu Deus. E chegou uma noite que eu já não estava aguentando mais, eu liguei para a Carla, não sei se a Carla lembra. Ela lembra, sim, porque ela orou para mim. Eu falei, Carla, ora para mim, porque eu acho que o meu coração vai parar. Eu não posso deitar de um lado, eu não posso deitar de costa, eu não posso deitar de frente. Eu não falei para o meu esposo que meu esposo não pode ter preocupação, então eu falei com ela. Foi a única coisa que eu falei, porque o resto eu não falei mais. Ora para mim, porque o meu coração não está legal. E no deitar eu falei assim, Deus, eu não sei se eu vou acordar, mas eu peço ao Senhor que acalme esse vento dentro da minha casa. Eu quero ver a vitória aqui dentro. Não me leva agora. Aí nisso a Carla falou, mãe, respira fundo, que eu vou fazer uma oração para você. Falei para ela, vai fazer uma semana que eu não sei o que é dormir. Mas o negócio lá em casa estava difícil. Meu filho chorava. E quantas vezes entrou no quarto, tancou a porta do quarto, eu não contei para ninguém. Nem eu, nem meu esposo. E eu vi aquilo que estava me matando. Porque estava com depressão, e eu também fiquei. Meu esposo ficou. A gente estava querendo paz, eu não encontrava ali, porque tinha que passar esse vento dentro da minha casa. Muitos falaram, você é boba, vai embora. Eu falei, não vou deixar meu filho, porque eu creio que Deus deu vitória naquele vento ali no barco, vai dar na minha casa também. E o Senhor Jesus, no meio disso tudo, a irmã Ana Carla orou para mim. Foi aonde que eu passei a dormir, fui curada na hora. Meu coração se acalmou, eu comecei a respirar melhor e me alimentar melhor. Quando eu levantei de manhã, meu esposo falou assim, nossa, hoje seu rosto está melhor. Mas eu olhava no quarto do meu filho daquele jeito, eu sofria junto com a mãe que não sofre com o filho, só se não tiver amor. E eu falei, Deus, eu preciso da vitória dentro da minha casa, eu preciso ver meu filho, Senhor Jesus. E Deus, quando Ele está no controle, irmão, a gente tem que confiar no Senhor, entregar o controle de nossas vidas para Deus. E eu comecei a falar, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu fui no quintal da minha casa, no fundo da minha casa, tem um quintal, tem um pé de amora.
E ali o vento bate, estava um calorão que a gente não estava aguentando. E eu fui lá fora, era de tardezinha, eu olhei para cima e falei, Deus, eu não aguento mais ver essa situação na minha casa. Eu não aguento mais sofrer, nem eu nem meu esposo. Porque ele tem um menininho pequenininho, o menininho não deixava eu comer, não deixava eu tomar um café da manhã, que ele ficava o dia inteiro comigo, e eu já não estava aguentando. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não estou aguentando mais. Me leva embora daqui, Jesus. Deixa o meu filho aqui, me leva embora. O Senhor falou, não é hora de sair do barco. Se você está querendo sair do barco antes, pensa bem, porque vem vitória. No meio dessa tempestade, eu ganhei vitória. Era súbia. No meio da tempestade, da bonança, o Senhor dá vitória. A gente não pode desistir. Eu fiquei, Senhor, então me dá força. Não deixa eu sair do teu caminho. Faz 33 anos que eu sirvo o Senhor. Eu nunca desviei. Eu nunca saí do teu caminho. Já sofri no casamento, sofri com filho, sofri de todo jeito, com vizinho, com todo mundo. E eu não saí do caminho do Senhor por nada. Não saio, irmão. O dia que eu caí, eu com meu esposo fomos na igreja, eu entortei o pé, caí. Meu esposo falou, nossa, bem, você caiu, você está grudada na Bíblia. Eu falei assim, eu confio no meu Deus, Ele está no controle da minha vida. Ele falou, nossa, eu fiquei bobo de ver, era para você ter jogado tudo, mas eu caí feio, mas que nada, a Bíblia ficou aqui. Eita glória, isso daí é fé, meu irmão. Isso é fé. Isso é fé, porque você vai passando luta, você vai crescendo. E muita gente vai desistindo da vida. Como, nossa, lá em casa está uma brigaiada, meu filho está nas drogas, eu não aguento mais o meu esposo, eu venho para a igreja, não vem. Ô meu filho, continua buscando a presença do Senhor, porque já que está aí do teu lado. Continua buscando, o Senhor não perdeu o controle não, Ele está no controle. É esse controle, põe tudo na mão dEle que vai ajudar a sustentar a nossa vida. Eita, glória a Deus, aleluia. E eu comecei a clamar ao Senhor. Sabe, é o mais gostoso na hora da luta, da prova. Não é você sair atrás de correndo de pastor, não, meu irmão. Nem sair correndo atrás de irmã Maria, ninguém. Para a profecia. É você correr atrás do papai. Você ter uma intimidade com ele. Você clamar, você pedir. É uma intimidade sua e dele. Meu esposo às vezes assusta. Ele está lá na sala, eu dou uma sumida, eu estou lá no quintal lá atrás. Nossa, amor, você está, velho? Eu falei, não sei, está no céu. Estava lá atrás orando. Estava lá atrás orando. A intimidade com o Senhor, buscando a presença de Deus. A coisa mais boa que tem é você falar com o Senhor. Coisa mais gostosa que tem, Jesus vem e te cura. O Senhor vem e te liberta. O Senhor vem e entra com providência. E eu, no meio dessa luta tudo, desse vento que estava dentro da minha casa, eu orei um dia, meu esposo falou, bem, eu vou no banco receber meu dinheiro, porque Jesus aposentou ele, e é já que eu volto. Eu falei assim, tá bom, vai lá, bem, pegar o dinheirinho para nós. Eu entrei no meu quarto, porque meu quarto ali, eu oro, eu falo com Deus, tenho intimidade com Deus. Eu falei, Deus... E eu estava na luta com meu filho. Falei, Deus, eu preciso que o Senhor me aposenta também, Jesus. O Senhor aposentou meu filho e eu, meu pai. Mas falei, tive um papo sério com Deus. E eu não me mereço, Deus. Eu preciso de dinheiro. Aqui em casa, o meu dinheiro, para ajudar aqui em casa. Eu pedi para Deus assim, ó. Pedi certo, né? Eu preciso que o Senhor me aposenta, porque eu quero ajudar o meu esposo na minha casa, porque meu esposo tem os remédios dele para comprar, meu esposo tem as coisinhas dele para fazer, ele tem que estar fazendo tratamento, e eu quero o meu dinheiro para ajudar a comprar alimento, para pôr na mesa, para ajudar a comprar uma roupa para ele, para mim. Senhor, eu preciso dessa benção, no meio do vento. E os discípulos não tiveram vitória? Deus não aquieta o mar? Mesma coisa eu e você. Se nós estamos passando essa luta, você pode ficar tranquilo que Deus está no controle.
Chega na hora certinha, o Senhor vai dar vitória. Passou uma semana. Meu esposo foi lá no postinho. A moça falou para ele, olha, manda a sua esposa ir lá no banco que tem um dinheiro para ela. Meu esposo disse, deve ser negócio de família, Bolsa Família, nem sei, Bolsa Família. Eu falei, capaz, eu não pego Bolsa Família, eu não tenho criança pequena. Aí eu falei, é mentira dela, bem, vai lá não. Você vai na conversa da mulher, não tem criança pequena. Ele falou, não, vai lá, porque uma vez já peguei, né, na pandemia. Quem sabe eles vão dar, meu esposo, pode deixar que eu vou no banco. Chegou no banco, meu esposo veio com um tanto de folha. Corre bem, que o seu dinheiro está lá e faz tempo. Você tem dinheiro para pegar. Corre, vai lá no meio da tempestade. No meio da tempestade, o Senhor alegrou meu coração. Sabe por quê? Porque eu confiei no Senhor. Eu não saí do caminho do Senhor. E hoje, meus irmãos, eu falo para você, eu sou abençoada com o meu dinheiro. Sou muito abençoada. Não me falta nada. Porque o que eu falei para o Senhor, eu estou cumprindo, é para a minha casa. É para ajudar na minha casa. Porque tudo que eu passei na obra missionária, tudo que eu sofri, o Senhor Jesus estava contemplando, Ele estava no controle. Sabe o que eu vejo? O dia que eu peguei meu dinheiro, eu falei assim, eu vejo uma mão do Senhor no controle da minha vida. E estava um dia lindo. Eu levantei de manhã e falei, gente, que dia lindo. Eu falei para o meu filho, parece que eu vou ter alguma vitória hoje. Ele falou, amém, mãe. E quando veio, eu tive mesmo, irmão. E eu estou na vitória. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não esquece, irmão. Jesus não esqueceu de Davi quando estava lá, sozinha lá com as ovelhas. Não esqueceu de José. O Senhor Jesus não esqueceu da mulher enferma. Talvez pensaram, ela não tem mais cura, não tem mais jeito. Mas o Senhor sabe, Ele tá no controle de tudo. Arabaçúbia. Ele está no controle de nossa vida. O paralítico, muitos não dava nada. O cego, pensa que estava esquecido. Deus não esqueceu, não. Deus não esquece de você, igreja. Deus não esquece de mim. E o Senhor me deu essa grande vitória. Estou aposentada, posso viajar para onde eu quiser. Posso viajar, posso ficar tranquilo, não falta mais nada. Aleluia, agora eu levantei a mão, Senhor, eis-me aqui. Quando quiser me enviar, estou pronta. Não quero pegar só dinheiro e ficar em casa. Hoje eu nunca tive salário missionário. Agora eu tenho isso para mim fazer a obra, porque o meu Senhor me sustenta. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Não desista. Não desista. Se você está passando luta na tua casa, se o vento é assim, é de repente. Você levanta, está tudo bem. Não é assim? Está tudo bem. Né? Você fala tchau, um vai trabalhar, outro vai para a escola. Às vezes à tarde, de repente, entra esse vento dentro da nossa casa. Pode ser uma enfermidade. Como entrou na minha casa o câncer do meu esposo, estava tudo bem. Estava tudo bonitinho. Quando vê, de repente, vai fazer um exame e vê um câncer, tamanho de uma laranja. Se não corresse, não ia ter mais jeito. Mas Deus estava no controle. Deus estava no controle de nossas vidas. Se nós aprender a colocar a nossa vida no controle de Deus, Deus vai fazer para você milagre acontecer. Não podemos esquecer que a Bíblia nos promete muita coisa. Olha aqui, irmão. O Senhor Jesus estava no controle na vida de Noé, que ficou 150 dias na água. Você pensa que ele estava lá abandonado? Não, eu vejo a mão do Senhor no controle. Eu vejo a mão do Senhor Jesus no controle. Deus controlando a nossa vida. E essa mão, irmão, nós não podemos perder. Nós só vamos perder essa mão se nós não tiver fé. Porque a nossa fé, às vezes, fica abalada. Mas quando ficar abalada, corre atrás, põe o joelho no chão, fica no cantinho. O Senhor não precisa falar muita coisa para Deus, não, meu irmão. Eu não falei muita coisa para Deus. Eu só falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me aposenta também. Porque eu também preciso desse dinheiro. Só falei isso. Era 5 horas da tarde, irmão. Eu vou lá atrás, no meu quintal, quando eu quero alguma coisa, eu peço a Deus e Ele me responde. Isso é crédito com Deus. Você tem que aprender a ter crédito com Deus.
Mas como que eu faço para ter crédito com Deus? Buscando a presença dEle, ser fiel com Ele, buscando Ele, levantando de manhã, agradecendo Ele. Ser uma pessoa boa, porque não adianta de nada, se nós vamos querer bênção de braços cruzados. E outra coisa, o Senhor Jesus não atrasa, Ele chega na hora certa. Aleluia. E eu e meu esposo começamos a orar às 5 horas da manhã, porque eu com meu esposo gosto de fazer oração às 5 horas da manhã. Fabiano sabe disso, lá em BH, nós tinha o nosso horário de oração, e quando a gente ia orar, ia às 5 horas da manhã. Meu irmão, parecia um culto. Parecia um culto. Até o pastor Gilberto foi nas nossas orações, ele e a esposa dele. Parecia um culto, às 5 horas da manhã, não, também vou. Um vai indo, um vai chamando, a brasinha vai acendendo, e Deus ali no controle, e Deus começa a fazer maravilha, curar, Deus começa a salvar. É na oração. Quando você estiver fraco, sem fé, você olha para a sua casa e você fala, Deus, isso aí não tem mais jeito, não. Eu pensava que na minha casa não ia ter mais jeito para o meu filho. Hoje eu quero falar uma coisa para você, hoje ele está bonito. Acabou aquela tristeza. Deus abriu uma porta grande de emprego para ele. Ele está com uma moça assim, mas eles estão morando. Parece que ela é enfermeira, ela está cuidando dele. Mas eu falo, Deus, que o Senhor abençoe, que casa, vai ter a casinha dele. Seja feliz, meu pai. Porque lá em casa agora tem 2 quartos. Então tem um dele e o nosso. Ele falou, mãe, esse quarto pode ficar para você, que eu agora vou arrumar minha vida. Eu falei, glória a Deus. Aleluia, eu também preciso descansar, Deus. Eu também preciso descansar minha cabeça, que a Carla não me dá problema. Ele não me dá problema, mas ele tinha que passar por isso, e ele tinha que passar junto comigo e meu esposo. Mas antes de passar por essa luta, o Senhor Jesus me revelava, eu e meu filho, andando numa estrada, e eu corria atrás dele, ele pedia ajuda, eu tinha que alcançar ele, mas eu não tinha muita força para correr atrás dele. E ele pedia socorro, pedia ajuda. E Deus falava comigo, fica, porque eu vou te dar vitória. Fica e ajuda, não abandona o teu filho. Não abandona, eu não abandonei, eu não abandono vocês, eu não abandono meus filhos. E eu ali, meu esposo, cresceu um amor tão grande no nosso coração, né? Que no meio daquela bagunça toda de criança deles, começou a crescer um amor, uma paz, uma alegria. Graças a Deus, meu irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, na minha casa, acabou o vento. Acabou o vento. Falei, o meu esposo, bem, agora a gente tem nosso dinheirinho, vamos descansar nossa cabeça. Vamos lá para a casa da Carla. E quando eu cheguei, e eu não tinha força para vir aqui na casa da Carla. Quantas vezes ele me chamou, eu falei, eu não vou. Para ir desse jeito lá, eu não vou. E ele sabe que eu sou chata, quando eu falo que eu não vou, né? Eu falei, eu não vou. Para ir lá dar aborrecimento para eles, eu fico em casa mesmo, e deixa eu no meu canto. Mas quando eu falava assim, eu tinha um papai para me conversar. Eu tinha um Deus para me conversar. A gente, irmão, pensa que não tem mais jeito. A gente pensa que o pastor, vai cá, pastor, ora para mim porque eu estou passando luta. Vai você, põe o joelho no chão. Não precisa muita coisa. Basta ter fé. Que Deus vai estar no controle de tudo. Começa a consagrar sua família para Deus. Começa a consagrar seus filhos. Quando sai da escola, não deixa ir de qualquer maneira. Seu esposo. Eu e meu esposo, a gente levanta às 5 horas da manhã, orando, e a gente pegou firme na oração para o Rafael. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, está uma paz dentro da minha casa. E eu falei, Senhor, eu tenho que dar esse testemunho. Eu tenho que ir em outras igrejas também contar o que Deus fez. Comprei um carrinho para mim, não é carro chique, mas eu comprei para não gastar o dinheiro em qualquer coisa, eu vou ter esse carrinho aqui. Mas eu creio que Deus vai me ajudar e eu vou dirigir. Eu tenho um pouquinho de medo. Mas o Senhor Jesus vai me ajudar. Amém, igreja? Minha casa está arrumadinha, graças a Deus. Nós dois estamos aqui. Tem dia que a gente fala, o meu esposo fala bem, olha que paz que está aqui em casa, olha que paz.
Aí a gente começa a agradecer e orar a Deus, porque o vento veio forte, veio para matar, mas Deus disse, esse vento não vai te matar. Esse vento não vai te matar, porque eu eis que estou contigo. O Senhor falava muito isso no meu coração. Eis que estou contigo. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, Ele não deixa nós. Nós pensamos que Ele deixa, mas Ele não deixa. Pensamos que Ele esqueceu, como diz aqui no bar. Mas, Senhor, está dormindo, né? Vai deixar nós perecer. Nosso Deus não deixa, meu irmão. Não deixa. Olha, nós temos o tempo certo de passar a nossa luta. Nós temos o nosso tempo certo. Como de viver na terra, como de passar as lutas. E às vezes a gente não entende. Olha quanto tempo eu passei essa luta, 2 anos. 2 anos. E esses 2 anos eu passei orando, buscando o Senhor Jesus. Esses 2 anos, arrastando, sem força, mas eu estava ali na presença de Deus. Não fui a minha igreja, onde eu sirvo o Senhor, é a Assembleia de Deus. Deve ter umas 200 mulheres lá no ciclo de oração. Muitas mulheres. Tem o pastor nosso, que prega muito bem lá, uma benção, tudo, tem a esposa dele. Eles nem ficaram sabendo do que eu estava passando. Eu olhei para eles e falei, meu Deus, eles não vão fazer nada para mim. Eles não vão fazer, sabe o que vai acontecer? Eu vou subir lá em cima, vou falar, irmãos, ora para mim que eu estou passando luta com meu filho. Aí alguns vão entender, outros não. A irmã, o que está acontecendo com seu filho? Porque lá todo mundo conhece o Rafael, que o Rafael era baterista lá. Aí eles vão querer saber por que separou e não vai ser bom. Eu contando para o Senhor, Jesus não conta para ninguém, só fica entre eu e Ele. Ninguém precisa saber da minha vida, quem precisa saber é o Mestre. Porque é Ele que vai me fortalecer, Ele que vai me ajudar, Ele que vai me curar. Ele que vai entrar capaz dentro do meu lar. Então, irmão, não adianta você correr atrás de ninguém. Eu ensino isso para a igreja, eu dirigi a igreja há muitos anos. Eu sempre falei para a igreja, não fica correndo atrás de mim, nem do meu esposo, para pedir oração. Porque quando a gente faz o culto, a gente já ora para todo mundo. Quando você está aqui, você está aprendendo como buscar, como ter fé, como ter força. Então, você presta atenção no que Deus está falando, que numa hora dessa, um testemunho desse, você vai falar assim, como Deus fez na vida da irmã, vai fazer na minha também. Como Deus fez milagre lá na vida do filho dela, vai fazer no meu filho também, não é diferente? Você vai aprender a buscar o Senhor, a pôr fé em Jesus, porque sem a fé, não tem como agradar o Senhor. E nessa fortaleza, nessa fé, o Senhor Jesus está com os braços estendidos para nós. E esse braço, eu aprendi, que é só o braço dele, irmão. Com nós, vale nada não. Não adianta querer fazer as coisas com o braço da gente, querer ajudar, passar na frente do Senhor. Se Deus pôs você para passar a luta que você está passando, esse vento que você está passando, passa firme, cantando, louvando. Às vezes, você vem louvar aqui na frente, você está com o coração sangrando, triste, porque te magoaram, te entristeceram, mas louva o Senhor, porque Deus vai te dar vitória nessas lágrimas. Deus vai te dar vitória nesse choro, é nessa tristeza, é nessa depressão, é nessa angústia, que você olha na sua casa e fala, nossa, Deus, eu não tenho vontade de nem entrar na minha casa. Não fala isso, porque a casa que você tem, quem te deu foi Jesus. E o Senhor quer abençoar a tua família. E nessa noite o Senhor sabe cada um, o endereço de cada um aqui. Cada um, o Senhor sabe. Ah, mas na minha casa não tem ninguém. O portão está fechado. Mas o Senhor tem a chave da tua casa. E Ele entra lá a hora que Ele quiser. E quando você entrar na sua casa, você vai ver algo diferente. Porque você vai sair dessa noite daqui falando, Senhor, hoje eu recebi, Pai, uma palavra do Senhor, um testemunho que vai fortalecer minha vida. E é no testemunho, na palavra de Deus, que a gente encontra força. Jesus não esqueceu de ninguém. Ele nunca esquece de ninguém.
Quantos exemplos nós temos na Bíblia? Que eu acabei de falar, Davi estava lá com as suas ovelhas. Ninguém dava nada para ele. Ninguém dava nada para Davi. E o Senhor foi e buscou ele. E José, jogaram ele no buraco, pensou que ele estava esquecido. Quem diz? Jesus levantou ele, fez um governador. E olha, meus irmãos, o Senhor Jesus pode te levantar nessa noite e te dar uma grande vitória. Mas para isso você tem que ter fé. Para isso você tem que pôr tudo nas mãos do Senhor. Está passando, está difícil, fala, Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Está no controle, lá em casa, tudo que acontece. Até o Rafael já aprendeu comigo. Nossa, Rafael, nós temos que fazer isso e aquilo. Mãe, Deus está no controle. Porque tudo lá em casa está no controle de Deus. Tudo está no controle. E que tem de passar, vai passar. Não adianta correr. Não tem para onde correr. Se está passando luta no casamento, vai para o joelho. Como eu falei, não precisa muita coisa. Se você tiver intimidade com o Senhor, fala, Deus, e meu casamento vai ficar assim, Senhor. Até quando? Jesus está esperando você falar. Jesus está esperando. Às vezes o Senhor quer que nós fala com Ele sozinho, como eu falei. Ué, Senhor, o Senhor aposentou meu esposo e eu também quero. Eu pedi para o Senhor. Eu estava arrumando meu quarto. Eu olhei assim para a janela, ele falou, quando eu vou no banco receber, eu quero ir com ele, eu quero receber também. Hoje nós vamos juntinhos receber. E hoje eu tenho meu dinheirinho, irmãos. Hoje eu sou feliz, não é por causa de dinheiro, é por causa que eu recebi as minhas vitórias. Promessa do Senhor. Se Deus fez uma promessa, uma vez nós estávamos fazendo culto na nossa igreja metodista, Pouso Alegre. Nós ficamos 4 anos lá. Chegou um pastor de fora, que nós convidamos ele para pregar, ele já chegou, pegou no meu esposo e falou assim, Deus vai te aposentar, viu, pastor? Deus vai te aposentar, vocês vão viver bem ainda. Mas não é para ficar parado. Vai aposentar para poder marchar, levar a palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus falou, está se cumprindo. Deus falou para mim do meu carro, primeiro eu vou te dar um carrinho, depois eu te dou um carrão. Se eu cuidar do carrinho que Deus me deu, vem carrão, irmãos. Eu falo para os irmãos que eu creio no Senhor Jesus, porque eu não tinha onde pegar. Eu não tinha um tostão, não tinha onde pegar. Não tinha, só o dinheiro do meu esposo não dá, Deus. Não dá, né? Paga aluguel, Jesus. Eu tive uma conversa com o Senhor. Às vezes o Senhor está esperando você chegar nele, mas eu falei, irmão, as lágrimas desciam, foi coisa de minuto. Deus vê a sinceridade do nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Amém, igreja? Deus conhece o nosso coração. Basta você fazer com fé e de coração. Eu pedi para o Senhor, as lágrimas desceu. Meu esposo foi e eu fiquei chorando. Depois peguei a Bíblia e comecei a ler. O Senhor sempre me dava esse versículo. Eu falei, Senhor, por que o Senhor está me dando esse versículo? É o que eu estou passando, que eu estava passando. Hoje não. Hoje luta tem. Viu, irmãos? Luta tem. Deus não deixou mar de rosa para ninguém. Aí você, nossa, a missionária aposentou, mas da missionária está belezinha. Tá... Não. Luta nós vamos ter. Eu tenho uma lutinha com meu esposo. Tem dia que ele está bem. Tem dia que não está, né, bem? Mas está aí, firme na rocha. Não desiste também. Não vou morrer não, bem. Nós vamos caminhar junto. Entendeu? E Deus conhece o que eu passo. Deus sabe o que eu passo. Não conto para ninguém. Porque eu tenho um Deus que eu sirvo, que é meu pastor. E nada me faltará. Eu carrego isso no meu coração. E o que confia no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu confio no Senhor, irmão. Faz 33 anos que eu aceitei Jesus. E eu nunca desviei do caminho do Senhor. Nunca. Passo o que passar. Choro, lágrima, tristeza, dor. Mas nunca deixo o meu Jesus por nada.
Não deixo Jesus por nada. Porque Ele é o meu socorro. Ele é minha vida, Ele é meu primeiro amor. Aleluia. É Ele que eu preciso dEle. Eu preciso dEle. Eu não preocupo muito com a amizade, irmão. Não preocupo. Minha igreja está lá, ó, sim, de mulherada lá, ó. Eu entro, agora eles estão me chamando para pregar. Eu entro, converso, está todo mundo bem, Pai do Senhor, Pai do Senhor, é muita gente, é gostoso assim. Mas, irmão, eu não tenho pessoas que vão na minha casa, fica indo, entrando. Eu tenho meu jeitinho, sabe, de ficar quietinha no meu canto. Eu, meu esposo também tem hora que eu gosto que eu fico só eu e Deus. Porque eu preciso muito de Deus. Eu preciso demais. Eu deito para dormir, eu falo, Senhor, me perdoa todas as minhas falhas. Porque se o Senhor vier de repente, eu não quero ficar. E nem quero que a minha família fique. Tem que parar para pensar nisso, viu, igreja? Porque aqui a tempestade veio de repente. E Jesus? Jesus vai avisar quando volta? Não vai avisar, não. É bom você parar e pensar como está a tua vida, a tua casa. E vai ficar. Jesus não quer ninguém pela metade. Eu falo, Rafael, para o meu filho, ele sabe a verdade. Olha, filho, Deus não quer você pela metade. Eu e meu esposo fala sempre. Eles vão lá em casa almoçar com a gente, de domingo. Eu falo, Deus não quer ninguém pela metade. Jesus não quer você servir a Ele e servir a outro. Deus não está nesse negócio. Deus tem ciúme de nós. Como que nós vamos ficar servindo a Deus e servindo outros deuses? Não tem como. Prepara a igreja. Como aqui foi de repente esse vento, vai ser assim a volta de Jesus. Tenha um coração sincero diante de Deus. Tenha um coração puro diante de Deus. Às vezes fala, eu preciso de muita amizade. Precisamos um do outro, sim. Eu tenho, não tenho, como eu estava falando, não tenho amizade de ficar dentro da minha casa. Mas a gente precisa, eu tenho amigas, amigos, irmãos. A gente fala pelo zap, acabou. Se um precisar de mim, eu estou lá. Assim, eu gosto e oro para eles precisar. Às vezes, à meia-noite, eu estou orando, mandando oração lá para São Paulo. E olha que Deus salvou um neném pelas minhas orações. O neném estava na UTI, não tinha mais jeito. A moça ligou para mim e falou, missionária, ora para mim, porque o meu neném não passa de hoje. O médico falou que ele não passa de hoje. E eu orei para o nenenzinho. Quando foi no outro dia, ela falou, ele já está mamando. Foi no outro dia, eu estou levando para casa. Mas isso não é para a minha glória, não, é para a glória de Deus. Deus me usa assim, irmãos. Às vezes eu estou lá em casa, o telefone toca meia-noite, meu esposo fala, desliga isso. Eu falo, vou deixar ligado, porque se tiver alguém precisando de uma oração, eu vou orar. Eu oro, irmãos. Tem meninas desse tamanho que ligam para mim, desse jovem que liga para mim, missionário, ora para mim, porque o inimigo está me tentando para mim andar com outra menina com menina. Ora para mim, missionária, porque eu não quero isso na minha vida. E é de longe que eu recebo, né, bem, esses telefonemas. A mãe liga para mim e fala, eu não sei mais o que fazer. Ora para mim. Eu ligo na hora. Chama ela aí. E ligo e falo, converso pelo telefone, dou conselho, oro. E fico cuidando daquela vida, até quando o Senhor falou, tá bom, agora chega. Porque agora é o pastor diz lá, né? Mas precisou de mim, eu estou aqui. Amém, igreja? E nós temos que ser assim. O nosso melhor amigo é Jesus. Temos que ser uma igreja unida. O pastor nosso ensina isso demais. Igreja unida. Não igreja de conversa, de briga, não, mas uma igreja unida. Um amando o outro, que é o melhor. E preparar nossas vidas, porque Jesus vai voltar.
Está na luta, está na prova, fica firme, porque Deus vai te dar vitória. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Hoje eu estou bem, eu estou feliz, estou alegre. Desde a hora que eu entrei aqui, eu estou sentindo a presença do Senhor. Desde a hora que eu entrei aqui, eu estou sentindo a graça do Senhor, que eu não estava sentindo isso pelo sofrimento, mas mesmo assim buscando o Senhor. Aí foi, como é que pode? Na hora da dor, na hora do desespero, porque tem hora que batia um desespero, está buscando a presença de Deus. Isso é fé, isso é confiança em Deus. Vamos aprender a buscar em Deus, vamos aprender a confiar. Não vão desistir do casamento, não vão desistir dos nossos filhos. Está precisando de você? Ajuda, porque vem recompensa. A recompensa vem de Deus. E o Senhor Jesus abençoando nossos filhos já é uma recompensa. Amém, igreja? E nessa noite, eu deixo esse testemunho para vocês. Foi que Deus colocou no meu coração. Não vou passar disso, porque senão vai ser de mim mesmo. Foi que o Senhor Jesus falou. Hoje eu te coloco ali. Eu estou um pouco emocionada, porque só Deus sabe o que eu passei para estar aqui hoje. Só Deus. Às vezes eu olho para a missionária, está bem, né? Hoje eu estou. Mas não tive. 2 anos. Eu vi o sofrimento, uma separação. É como uma bomba. Porque eu com meu esposo tem 40 anos de casado. 40 anos de casado. Já aguentei tudo nessa vida e nunca separei por causa dos meus filhos. Amor nos meus filhos. Olha que amor, hein? Imagina Deus. Nunca separei. E, de repente, eu caso 2 filhos. A Carla está abençoada com o Fabiano. De repente, o Rafael, depois daquele culto que ele saiu daqui, vem uma bomba, cai no apartamento dele e acaba de estourar lá em casa. Parece que o telhado desceu tudinho na minha cabeça. Mas o Senhor Jesus, hoje, diz para mim, vai lá dar o testemunho, fala que eu colocar na tua boca, para a igreja ver que eu sou um Deus que cuido. Para a igreja ver que eu estou no controle de tudo. Não desista da sua vida. Amém, igreja?